Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast 2 ou 3. Isso mesmo, a gente carrega essa mensagem no nosso coração, que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome do Senhor, é ali que Ele se faz presente. E eu estou muito animada. Para quem não me conhece, eu me chamo Rangelma. Meu nome vai aparecer aqui, diferente, mas é esse mesmo, eu não falei outro idioma. E a gente vai bater um papo super legal com a pessoa que é do meu círculo pessoal e que seja o primeiro de muitos. E a pessoa que a gente vai convidar, e que eu convidei hoje, né? Ele é pastor, é missionário, é esposo da Catriene, pai do João Lucas e ainda é ministro de louvor, João Batista. Pastor João Batista, obrigada por ter aceitado. Que é isso, eu fico grato pelo convite, poder estar aqui, de alguma forma, contribuir, né, com esse podcast, que é um ministério também de vocês, já tem um tempo já que vocês carregam esse nome, esse ministério, e agora virou um podcast, né? Sim. Tá virou, que já começou a gravar, né? Então... Já. Mas eu queria muito que você contasse, assim, gente, pastor João Batista é meu pastor, eu sou ovelha dele, não sei se é para tristeza ou felicidade, mas, assim, eu sempre tive curiosidade, eu não sei se você já falou algumas vezes, sobre como você foi alcançado, assim, por Jesus. E sua família já era cristã, já era da igreja? Não, então, não era. Era cristã, mas assim, a maioria é católico, né? Tem o tal do católico não praticante. Hoje tem até o evangélico não praticante. É estranho esses termos aí, porque para ser do evangelho, né, seria a prática. Não sei como que você é uma coisa que você não pratica. Mas era assim. Aí, na minha conversão, a minha irmã foi para a igreja batista da Convenção Brasileira. Ali onde eu moro mesmo, no Movelar. E aí eles começaram a orar por mim, para Deus livrar o bairro de mim, eu acho, né? A minha família tinha uma preocupação muito grande comigo, muito novo, já envolvido com muita coisa errada, droga, essas coisas todas. E aí a igreja começou a orar por mim. Aquela semana foi uma semana muito atribulada, assim, a semana da minha conversão. Eu quase morri naquela semana. E aí eles orando por mim, eu nem sabia, não sabia nem o que era oração, né? Mas você tinha quantos anos? Eu tinha 19. Tinha feito 19. E aí, um convite, eu combinei com os amigos meus que a gente ia na igreja, era na católica na época, à noite, mas ia assim, tinha aprontado muito no sábado, queria meio que se redimir no domingo, e a gente já estava planejando aprontar mais, algo pior na outra semana, vamos na igreja e tal. Aí deram essa ideia, a gente foi, só que eu dormi à tarde, né, do domingo, e perdi a hora. E aí uns meus sobrinhos que já iam na Batista, viram eles arrumados, me chamando, aí falaram, vamos lá na Batista então, né, que eles iam na Católica, eu já não ia mais, que eu tinha perdido a hora, levantei lá. Que a missa é cedo. Aí tá, vamos, aí foram na Batista. Aí voltaram, cara, muito massa a igreja e tal, não sei o quê. E era uma igrejinha, tipo do tamanho do estúdio aqui, assim, bem pequena mesmo. E não tinha nada, assim, de atrativo aos nossos olhos. Mas eles, não, muito bom. Eu falei, mas o que tem de bom lá? Aí, não, a oração da galera, um negócio diferente e tal. Eu falei, nossa, nada a ver. Aí eles começaram, era a semana de oração. Aí eles começaram a ir na semana de oração, os meus amigos, né? Ficavam enchendo o saco, vamos lá, João, pelo menos uma visita, não sei o quê. Eu falei, rapaz, agora vocês vão pagar de crente mesmo. Foram na igreja 2 dias e querem me convidar ainda e tal. E eu não gostava. Aí, pra mim, o que foi essencial foi uma conversa que eu tive com meu cunhado, que eu falei pra ele assim, a gente conversando sobre isso, eles me convidavam bem pouco, porque eu era meio ignorante, não gostava mesmo de igreja, eles raramente me convidavam. Aí entrou num assunto desse, eu falei, mano, na boa, eu não sei qual é a de vocês, porque tem católico, tem evangélico, tem centenas de igrejas. Aí eu falo que Maria, não sei o que, da intercessão e os santos, e os evangélicos já falam que não tem nada disso, que é só Jesus, e virou uma mistura doida que vocês não se entendem nem entre vocês. E assim, não sei nem se eu for, vou pra igreja. Que igreja que eu vou? Fica todo mundo, né? Cada um fala que é certo. E aí o que ele me falou, eu não tinha ouvido até então, que ele falou assim, João, na verdade, cara, igreja é assim mesmo, tem diversidade de igreja e tudo mais, mas você precisa conhecer Jesus. O que você precisa, na verdade, é conhecer Jesus Cristo. Aonde você vai congregar é o de menos, mas primeiro você tem que ter esse encontro. E ninguém nunca tinha falado comigo de Jesus como uma pessoa. Até então, para mim, Jesus era um personagem, assim, da Bíblia, que todo mundo fala Jesus, Jesus até hoje, né? Mas não tinha
Jesus, conhecer Jesus, ele falou como se Jesus fosse vivo em uma pessoa. E aquilo ficou na minha cabeça, rapaz, conhecer Jesus, seria possível conhecer Deus, né? E aí eu fui visitar a igreja por causa dessa palavra dele. Aí visitei a Igreja Batista, não vi nada demais, assim, no meu primeiro, que os meninos viram, não consegui ver, mas eu continuei, é como se alguma coisa ali me chamasse a atenção, assim. Aí eu continuei indo. Aí, num domingo que eu fui, o pastor fez o apelo, só que eu não sabia o que era apelo. Mas as palavras finais dele, tipo assim, se você quer que Jesus toque na sua vida, se você quer conhecer o Senhor, se tal, só coisas boas. Eu falei, mas quem não quer, né? Tipo assim, só tal. Levantei a mão, fui lá na frente, aos irmãos do final do culto. Nossa, parabéns, parabéns. Eu falei, nem aniversário eu tô fazendo, parabéns pelo quê? Eu não sabia que tinha esse negócio de se converter. E aí, eu fui na frente, continuei indo na igreja, e aí eu comecei a visitar mais, e sempre que tinha um apelo, eu ia. Na frente, toda vez que tinha apelo. Mas pelas palavras do pastor, eu ia, depois que eu fui. Mas assim, eu acho que eu me converti, que eu entendi mesmo que eu quis ficar, foi num dia, num culto, aí já numa outra igreja, que era a sede da nossa igreja, no momento do louvor, eu não sabia nem o que era Espírito Santo. E aí no louvor eu senti um negócio diferente, assim, aquela alegria, que era mais prazeroso do que qualquer droga ou qualquer outra coisa que eu tinha experimentado. E eu que não era de chorar, chorei no culto e tudo mais. E eu saí daquele culto com uma decisão. Eu chamei esses 2 amigos meus que estavam indo na igreja também, mas a gente ainda fumava, bebia e tudo, saía juntos. Aí eu falei com eles, mano, a partir de hoje eu vou ser crente, né? Por essas palavras que eu dei. A partir de hoje eu vou ser crente, eu vou mudar a minha vida, cara. Vocês vão ver que eu vou mudar. Aí falaram, na moral, João? Eu falei, na moral. Então também vou. Aí eles falaram assim, bora apostar quem fica 40 dias sem fumar. A ideia de ser crente era aí, parar de beber, parar de fumar, parar de tudo. Eu falei, velho, eu não vou nem apostar porque eu vou parar. Não vou, tipo assim, talvez sim, talvez não. Eu decidi, eu vou ser crente. E aí eles apostaram entre eles. Desses 2 amigos meus apostaram. Não sei nem quem ganhou e quem perdeu. Um dia eles chegaram lá em casa com essa proposta, né? Um dos amigos meus não tá no evangelho hoje. Aí chegou com um cigarro e falou assim, João, bora fazer um teste aqui. Eu vou acender um cigarro e vou pôr no meio de nós 2 aqui. Bora ver quem olha pra ele até ele queimar. Sem pegar sem e fumar. Você não pode fumar. Eu falei, esse cara tem cada ideia, velho. Mas aí alguém pegou? Não fiz, né? Assim, para com isso. Ele que fez essas ideias atravessadas, assim. Ai, meu Deus. Mas basicamente foi isso. Mas aí depois você continuou frequentando a igreja, assim? Ou depois você foi para outra denominação? Não, eu sempre fui da Igreja Batista Brasileira. Assim, a partir do momento que eu me decidi mesmo, falei, não, cara, eu vou caminhar com Jesus e tal, eu já procurei o pastor. Na época era o Joedson, aí eu falei com ele, pastor, me põe em qualquer coisa, cara, qualquer atividade, para limpar a igreja, para abrir e fechar, para ir com você visitar alguém, mas não me deixa parado, que eu me conhecia, se eu ficasse parado um dia só, eu tinha medo de aprontar e voltar tudo que eu era, e eu queria mesmo, a partir daí eu queria essa mudança. Aí ele me colocava em todas as programações, me chamava para tudo. E aí eu já tocava um pouquinho de violão, já comecei a tocar violão na igreja. E aí os dias que não tinha culto na igreja batista, eu procurava qualquer outra igreja. Tipo assim, tivesse com a porta aberta, eu entrava. De segunda a segunda eu não deixava de ir na igreja. Eu chegava do trabalho, colocava minha roupa e aí saía, procurando. Quando não era culto na minha igreja, né? Achei a igreja com porta aberta, eu entrava e ficava lá. Mas eu tinha medo de ficar em casa, tipo, à noite normal, algum amigo me chamar e tal para aprontar, e eu voltar tudo de novo. Então, aí, desde dessa minha decisão, foi assim, igreja de segunda a segunda, pelo menos nos primeiros anos ali. Nos primeiros anos? Uhum. E como você tem essa parte, assim, que é missionária, como que isso entrou, assim, na sua vida, de você querer fazer missão, de ir para outro estado, de fazer estudar mesmo? Eu sempre acho legal que é uma das coisas que para mim faz muita diferença, assim, a simplicidade, o conhecimento que você tem, assim, Catrine sempre me falava assim, que você se dedica mesmo nos estudos. Como que chegou essa parte, assim, de se dedicar aos estudos, de querer fazer missão? Então, eu acho que quando eu nasci de novo, isso já nasceu comigo. Porque até então eu nunca tinha falado em público. Na verdade, até hoje eu tenho vergonha, né? Parece que eu falo, mas porque, tipo, o cara pastor, prega todo domingo. Então, não, mas eu tenho vergonha até hoje de falar em público. Mas eu nasci de novo com esse impulso. Eu acho que com uns 2 meses de igreja, assim, que eu estava indo firme mesmo,
eu vi o pastor pregando e falei, rapaz, eu levo jeito para isso. Eu sentia vontade de estar lá na frente. E eu falei com o pastor, né? Eu falei, pastor, eu acho que Deus me chamou para pregar também. Mas, pô, um cara que veio das drogas, tava 2 meses na igreja, não entendia nada de Bíblia, né? Nunca tinha tido contato, assim, direto com a Bíblia. E o pastor ficou meio sem jeito, eu acho, de como falar para ele que não é o momento, né? Ele, amém, irmão João Batista, e calmão. Aí, não, Deus vai falar ao seu coração e tudo mais. E aí, eu comia Bíblia. O tempo que eu tinha vaga era lendo, para tentar absorver rápido, entender, aprender alguma coisa. Como eu disse, eu não sabia nada. E aí o pastor me deu uma oportunidade, com uns 3 meses de convertido, de pregar em um culto nos lares, assim, Sim. numa casa que estava sendo evangelizada e tal. Falei, não, João vai levar a palavra lá. Eu fiquei doido, parecia que eu ia pregar na maior igreja do mundo, assim, me preparando. Aí eu consegui falar 5 minutos, parecia que era 1 hora, né? Aí falei ali 5 minutos. Aí eu acho que o pastor, assim, falou, ele parece levar jeito mesmo, apesar de ter conhecimento nenhum mesmo, parece levar. E aí ele começou já a me colocar para pregar em cultos de semana, tipo culto de oração na terça, na quinta. Aí eu fui pregando, eu lembro que eu decidi dar meu testemunho na época, né? Tem 16 anos que eu me converti, na época era muito comum esse negócio de testemunho. Mas a minha foi o quê? Não era nem pela modinha da época do testemunho. Eu pensei comigo mesmo, se eu falar um pouco do que eu fiz de errado na igreja, eu vou ter tanta vergonha de voltar atrás se eu desviar, eu não vou ter coragem. Foi como se fosse algo para me prender mais à igreja, que era o caminho que eu queria seguir. Aí o pastor tipo assim, se eles me aceitarem desse jeito, se Jesus me aceitar desse jeito. Eu pensava assim, tipo assim, agora se eu sair, eu tô me entregando, todo mundo vai saber tudo de errado que eu aprontei, que nem minha família sabia. Assim, da maioria das coisas que eu fazia de errado. E marcou esse dia do testemunho e tal. E rapaz, minha família que nem ia na igreja, encheu a igreja. Nossa. Que era pequeno, lotou só pra ouvir as coisas erradas que eu fazia, né? Ixi, eu falei tudo, que eu usava droga, que eu vendia, que não sei o que. Minha mãe saiu chorando, horrorizada. O pessoal, nossa, João, sabia que você tava afundado, mas não tanto, né, e tal. Mas aquilo ali me deu um gás que, tipo assim, eu dava um desânimo. Eu falava, pai, não vou desviar não, porque senão a galera vai desviar, vou ser até expulso de casa. E aí ficava aquele negócio. Me ajudou muito, assim, no começo da caminhada. Mas o meu interesse, assim, respondendo a sua pergunta, primeiro pela palavra foi automático. Eu me converti já com esse desejo mesmo de pregar, não só na igreja, mas pregava em casa o dia todo, para amigos meus, na rua, saía sozinho para evangelizar às vezes, depois de um tempo já de caminhada, ou eu e um amigo evangelizava o bairro todo, de casa em casa, pessoa a pessoa. Então isso foi automático em mim, assim. O meu chamado missionário, talvez você lembre, eu acho que o Washington lembra, do curandel que teve aqui em Ares, foi lá no Boa Vista. Nossa, eu nem lembro. Acho que eu nem era convertido nessa época. Não, acho que não lembra mesmo. Não, eu não lembro. De 2009, eu acho. Não. 2009. A Loli congregava lá no Pedro, né? Na época era o Pedro Pires, congregação do Pedro Pires, todo mundo falava. E aí Loli congregava lá, eles trouxeram esse curandel, aí veio o Cacá, o Gregório McNutt, faleceu há pouco tempo, né, que era missionário também, fazia missão aqui no Brasil, um homem de Deus mesmo. Veio uns caras bem de Deus mesmo, assim, e acho que era 30 dias de seminário todos os dias. Eu saí de lá, tipo assim, impactado. Eu era muito novo, convertido, assim, não tinha nem 1 ano, eu acho, de conversão, mas saí, vou ser missionário, vou gastar minha vida no evangelho, vou gastar minha vida pregando e tal. Sem, assim, muito apaixonado, porém sem nenhuma direção. E aí eu fui alugar o ouvido dos missionários que pregaram no curandel, né? Fiquei sabendo onde eles estavam ficando, fui lá na casa deles. Falei, mano, como que eu faço para ser missionário? Aí os caras, cara, tem muitos caminhos. Primeiro o senhor tem que falar o seu coração. Falo, não, já falou, eu vou ser missionário. Então, tem a Jocum, que você pode ir, tem o seminário do Cacá e do Anderson Bonfim, o Ceifar e tal. Aí eu falei, tá, e daí? Eu faço seminário e aí... Cara, esse é o senhor que direciona. Alguém tem que te sustentar, você tem que trabalhar no campo. Não tem né? Não é uma receita de bolo. Cada um é de um jeito. Mas eu tentando aprender, porque eu realmente não entendia nada de Bíblia, não entendia nada de missão, nada de nada, né? 1 ano só não tinha nem 1 ano de caminhada. E aí, procurei o pastor, né? Falei, pastor, eu quero ir para Jocum, né? Que eu entrei em contato com a Jocum e tudo mais. Só que a igreja batista tradicional não indica isso, né? Sim. Tipo, só da denominação batista. A Jocum é interdenominacional. A pastor, não dá certo e tal. Se prepara mais um tempo e vai fazer o seminário, que é esse para pastor, né? Sim. Faculdade e tal, de 4 anos.
Eu falei, não, eu quero ser missionário. O negócio lá a Jocum é 6 meses. Eu fazia 6 meses e ia ser missionário. O pastor não apoiou nem financeiramente, não aprovou, não abençoou nem nada. Aí eu falei, não, na verdade, ele falou assim, não, se você quiser ir, eu até te abençoo, mas a igreja não pode te enviar, não pode te abençoar. Sim. Eu falei, não, amém, vou ver o que eu faço aí. Aí fiquei orando. Nesse período que eu estava orando, o Joete já era pastor no Vale de Jequitinhonha. Missionário, né? Pastor missionário. E lá o Vale até hoje é um campo que, cara, a pessoa, não, lá é bem pesado e tal, não sei o quê. E ele veio pregar na nossa congregação. Aí ele veio com essa mensagem missionária, de saia da sua zona de conforto e tudo mais, e missões, e entregue sua vida ao Senhor para isso, não sei o quê. E era tudo que eu precisava ouvir, assim. Ele falou de demônio, de não sei do que lá, e quanto mais ele falava, assim, o que para muitos era um terror e uma dificuldade, só ia me animando, demônio, gente enferma. Ixi, falei, é lá mesmo. Acabou a mensagem, eu falei, pastor, eu quero ir com você, cara, pro Vale, como que eu faço? Ele falou, você tá falando sério? Eu falei, tô, acabei um contrato de trabalho, estava trabalhando no site, tinha acabado um contrato de trabalho, eu estava aguardando para eles me chamarem de volta. Aí eu falei, enquanto não me chamam, eu fico lá com você e tal, tem como? Ele falou, tem. Ele falou, tô indo embora amanhã cedo, voltando pro Vale. Eu falei, beleza, passa lá em casa. Eu fui direto do culto para casa, fiz minha mala. Aí, na época não tinha WhatsApp, essas coisas, eu acho que ele me ligou de manhã. Eu não consegui dormir à noite, tinha aquele canal da Lagoinha, acho que é Rede Super. Eu fiquei a noite toda na Rede Super orando e tal. Aí eu fiquei a noite virado sem dormir. No outro dia a gente viajou o dia todo, que é 8 ou 9 horas de viagem para o Vale de Jequitinhonha. Sem dormir, eu fui dormir lá à noite do outro dia. Aí foi meu primeiro contato com missões. Sim. Aí daí, desse primeiro contato, eu fiquei lá 4 anos, eu acho, né, como missionário até retornar para Linhares. E como que sua família reagiu, assim? Porque eu sempre tenho essa percepção que você foi muito radical. Tem pessoas que logo quando se converte, assim, eu mesmo tive uma certa dificuldade de abrir mão de velhos costumes, né? Abrir mão do velho homem mesmo, assim, das práticas. E você foi muito radical, assim, você realmente decidiu, tomou uma decisão. Eu me lembro que eu sempre tive muito medo da solidão do evangelho. Que eu pensava assim, poxa, a maioria dos meus amigos, assim, do meu círculo, eles não são cristãos, eles não entendem a realidade de você se dedicar à palavra, se dedicar ao evangelho. Não assim, eu sempre falo para as pessoas que eu conheci um Deus muito duro, assim. É aquele Deus do pode ou não pode. Então, eu conheci a religião primeiro e conheci Jesus depois. E, assim, na sua experiência, você conheceu Jesus primeiro, né? Você entendeu aquele... Não, poxa, eu conheci a pessoa de Jesus. E eu conheci primeiro a religião. Não, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. E como foi para sua família, assim, como que eles reagiram? Porque, eu não vivo num contexto, assim, totalmente cristão. E aí as pessoas têm uma percepção de santidade, assim, de mim, assim. Às vezes, assim, fala como é que foi, assim, para sua família, como que eles reagiram. Vocês te apoiaram, não, João, vai. Assim, de um dia para o outro, você fala, mãe, eu tô partindo, vou fazer missão. Não, então, não tive muito apoio, até porque eles não entendiam muito também. Meu pai, ele não tinha religião nenhuma, minha mãe era católica, muito católica. Minha mãe, assim, com a minha conversão, foi uma mistura de tristeza com alegria para ela. Assim, alegria, porque eu saí do mundão, né? Eu não corria risco mais de morrer, aparentemente. Mas ela ficou triste por eu não ir para a católica, né? Porque o católico ele ama muito a denominação e tal. Só que ainda assim, com pouco tempo de caminhada, ela amou. Ela me preocupava mais com eu ir para a igreja do que eu mesmo. Falei, João, tá dando a hora, você não vai pro culto, não? Assim, para eu não ficar em casa. Então, ela gostou muito. Quando eu falei que ia ser missionário, ela foi a mesma coisa. Aquela tristeza de perder o filho caçula, né? Que eu sou o caçula de 7 irmãos. Só que aquela alegria de saber que eu estava levando tão a sério, né? Que eu estava me entregando a missões e tudo mais. Mas aí também a minha família não tinha condições financeiras de me ajudar, e eu fui pela fé mesmo, e aí também gerou essa preocupação. Muitos da minha família me aconselharam a não ir, tipo assim, cara, sai fora disso, meu. Você é um cara novo, tá com 19 anos, vai construir sua vida, fica na igreja, mas constrói sua vida primeiro, você não tem certeza se é isso mesmo e tudo mais. E porque aí eu comecei a vender minhas coisas para me sustentar lá no campo. Eu tinha comprado uma moto, eu vendi. Aí eu tinha uns tempos de casa que eu recebi da empresa, eu usei também para me apoiar, né? Para me sobreviver lá, violão, computador, essas paradas, eu fui vendendo tudo. Aí eu vi um pouco de preocupação da minha família de não entender isso. Falar, pô, o cara tá
se converteu e está destruindo tudo que ele tem, assim. Na verdade, tudo que eu tinha comprado, eu comprei depois da conversão, antes eu não tinha nada. Aí um pouco eu fiquei na igreja, o dinheiro sobrava, né? Parei de zoar e gastar e tal. E aí eu fui vendendo essas coisas, e aí, nesse momento, eu recebi muita crítica, com uns 4, 5 meses que eu estava no campo missionário, de estar me desfazendo de tudo, né? Todo mundo, pô, você vai... até crente mesmo falava assim, meu medo é ele se decepcionar, porque muito novo, né? Sim. O pastor achou perigoso eu, e todo mundo achou, na verdade. Tipo assim, pela pouca idade de conversão, o pouco conhecimento, e essa também, de não ter um apoio financeiro, e eu mesmo ficar vendendo as coisas, custeando e tudo mais. Aí isso eu acho que foi uma preocupação. Aí minha mãe, minha família recebeu, assim, alguns orgulhosos, né, por ver essa figura, assim, muito nova, desprendida e querendo correr atrás do que acreditava, mas aquele receio, poxa, mas e agora, né, sem emprego, vai voltar sem nada, sem dinheiro, e todo mundo da minha idade, assim, da minha família, da minha faixa etária de idade, conquistando as coisas, comprando moto, carro, juntando dinheiro, e eu, ao invés de juntar, gastando, né, o que eu já tinha guardado, aí teve, eu acho, essa mistura de preocupação com orgulho. E como que foi? Você passou quanto tempo lá? Então, foi igual os missionários tinham falado, cara, é Deus que direciona, porque eu fui assim, com a cara e a coragem, não tinha proposta, não tinha nada. Chegando lá, fiquei um mês, mais ou menos, 1 ou 2 meses, e aí eu voltei, porque eu fui não sabendo quanto tempo eu ia ficar, se era uma semana, se era 2, estava esperando a empresa me chamar de volta. Na minha cabeça era uma viagem missionária, né? Eu tenho essa experiência com missões, voltar e seguir minha vida normal. Mas chegou lá no campo, pregando, conhecendo as pessoas, evangelizando e tudo mais. Cara, eu me apaixonei por aquilo. E aí o pastor Joécio, né, que foi o pastor que eu me converti, depois me inseriu em missões, falou, João, se você quiser ficar aqui com a gente, apoiando na igreja, o que dá para fazer? A gente vê uma ajuda de custo para você, eu acho que na época ele tinha me oferecido R$300. R$300 você pode comer e dormir aqui em casa, eu era solteiro, né? Aí eu falei, bacana, cara, vou orar, pastor, e tal. E aí eu conheci outro pastor lá, Ilmar, que eu até apoio ele até hoje, ele está pastoreando a primeira igreja batista de Trancoso, eu sempre viajo para lá para ajudar ele. E aí eu conheci o Ilmar também era solteiro, o Joel era casado, tinha família, o Ilmar era pastor e era solteiro. Aí o Ilmar falou, bora lá para minha cidade, para Joaíma, você me ajudar a organizar uma marcha para Jesus que estava tendo, e o pessoal de São Paulo ia vir. Aí eu falei, bora. E aí eu preguei na igreja do Ilmar, cheio de jovem e tal, e tinha um campo missionário para abrir uma congregação. Fui lá conhecer esse campo e falei brincando, mas na zoeira mesmo, assim, um lugar feio, cara. O nome é Giru, acho que tem uns 3 mil habitantes. Feio demais, é um buraco, assim. E aí, eu até brinquei com o pastor, falei, rapaz, se Deus falasse comigo, eu tinha coragem de vir para um lugar desse e tal. Aí ele falou, rapaz, fica brincando que Deus te manda para cá mesmo. E conversando com ele. Aí eu falei, não quis mais voltar para Linhares, fiquei ajudando ele em Joaíma. Pouco tempo depois, onde eu estava, no Giru, fui enviado para abrir uma igreja batista no Giru. E aí a gente começou de casa em casa, pessoa a pessoa evangelizando. Lá no Vale ainda acontece muita possessão demoníaca. Então o cara tem que andar ligado. Aí tive minhas primeiras experiências assim, com possessão demoníaca. Nunca tinha visto aquilo. Eu acho que foi o dia que eu fiz 21 anos, eu acho. Foi a minha primeira experiência. No dia do meu aniversário, exatamente. Sim. Saí para evangelizar e tal. E aí batemos palma, aí uma mulher recebeu. Quando a gente entrou dentro de casa, a mulher estava regalada pra gente. Assim, eu nunca tinha visto aquilo, né? Aí mudou a voz lá, parecendo aqueles demônios da Universal. Aí mudou a voz e tal pra falar. Eu falei, caraca, velho. Só que aí tinha uns caras que estavam comigo que era mais experiente, já identificou. E orou, em nome de Jesus, sai e tudo mais. Eu orei também. Aí essa mulher que foi a primeira experiência, a gente foi uns 3 dias orando por ela. Expulsando o demônio, 3 dias seguidos. E aí, assim, ela terminou de ser liberta em um dia à noite, assim, tipo um filme de terror. Mas vocês ficavam lá, assim, uns 3 dias, ou ia embora, voltar, ficava revezando? Revezava às vezes, à noite a gente dormiu em casa e voltava no outro dia cedo, para continuar orando. Era como assim... Uma maratona. Orava, aí ela, sai em nome de Jesus, saía. Ela parecia que estava boa. Do nada vinha outro demônio, se manifestava com outro nome, mudava as formas, o trijeito e tal, aquela coisa, mudava a voz. E aí a gente orou por último, meia-noite, eu acho, terminou a oração, tipo, tudo escuro na casa, orando, aí depois descobriu que ela mexia com magia, não sei o quê. Um negócio bem louco mesmo, assim,
para tudo, né? Eu vivendo o tempo de novo convertido, e de novo missionário, e passando por essa experiência, foi muito doido. Foi tudo assim, muito, muito rápido, assim, foi emendando uma coisa na outra. Você falou que tinha medo, assim, dos convites, de querer voltar, assim, pro mundão. E aí depois você voltou. Eu voltei, eu fui praticamente, assim, expulso por Deus do campo, porque eu não queria mais voltar. Mas as portas foram todas se fechando, assim, depois de uns 3 anos e pouco. Você ficou 3 anos lá, mais ou menos. 3 anos pastoreando. Com a primeira igreja batista lá de Joaíma, a gente deixou uma igreja estruturada no Giru, assim. Saiu do nada mesmo. Tinha uma pessoa, um membro sequer. Aí foi um a um se convertendo, batizando. A gente alugou uma casa primeiro, depois conseguiu comprar um lotezinho pequeno lá, construímos uma igreja nós mesmos. E aí, quando eu voltei, depois de 3 anos e pouquinho, ficou uma igreja pronta. Até hoje, eu preguei lá pouco tempo atrás, eu fui lá, a igreja está lá pronta, os irmãos congregando e tudo mais. Depois que como se fosse para cumprir esse propósito, eu fui, deixei essa igreja pronta e as portas todas foram se fechando. O pastor Ilmar, que me apoiava, estava saindo de Joaíma, ia ficar sem pastor, não sabia quem era o pastor que viria. E muitos convites para eu voltar para Linhares, porque a igreja estava precisando de mim aqui também, para liderar e tudo mais. E aí, eu orando para não... primeiro eu orei para ir, depois eu orei para não voltar. E não queria voltar para Linhares. Mas aí eu entendi que era de Deus eu voltar. Foi quando eu voltei, aí acalmei um pouco dessa correria toda, desde de novo convertido, muito envolvido. Aí eu fui estudar. Aí quando eu voltei para Linhares, eu já entrei direto na Faculdade Batista, no CETEBS, no Seminário Teológico aqui de Linhares. Na verdade, do Espírito Santo, né, tem um polo aqui em Linhares. E aí eu fiz 4 anos de teologia, aí mais calma, assim, ajudando na igreja, pastoreando também, cuidando, liderando. Foi quando aí aqui em Linhares eu já comecei uma missão com moradores de rua, né? Assim, parece que eu gosto de uma aventura, né? Já que não tinha eu até participei algumas vezes. Sim, era bacana quando a gente foi no início. Acho que vocês foram, eu nem namorava com o Catri ainda lá na frente do Rio Doce. Não, eu ia até te perguntar assim, porque hoje, se a gente olha a nossa realidade, como que a gente constrói esse coração que é voluntário mesmo, que é tão desprendido? Porque eu fico pensando assim, hoje em dia, pastor, toda vez que eu levanto assim para trabalhar, eu fico pensando em tantas coisas que eu tenho para conquistar, coisas materiais mesmo, assim. A gente se apega, eu até refleti esses dias, por incrível que pareça. Eu estava refletindo assim, como que a gente se acostuma a ser crente e não desfruta da presença do Senhor e também não olha para o outro. A gente só pensa naquilo que a gente pode conquistar, só em reter. E o evangelho não é sobre reter, né? Cristo fala que a gente não deve reter nada, muito pelo contrário. E eu estava pensando esses dias assim, como que a gente constrói esse coração que pensa no outro, né? Que a gente, poxa, você não pensa, você largou sua família, não pensou como que você ia se virar lá. E eu fiquei pensando assim, como que a gente constrói esse coração assim, que olha para o outro, pensando na necessidade dele e não nas coisas que a gente pode reter, naquilo que a gente vai retendo assim durante a nossa caminhada. A gente fica só olhando para o nosso mundinho, né? Não, se alguém da minha família passar por aquele tipo de necessidade, eu consigo ajudar. Mas todos os dias, se a gente for andar no centro mesmo, onde a gente caminhava, né? Já participei algumas vezes, a gente não consegue se compadecer de alguém que está lá, né? Precisando de uma mão. Muita gente precisando, né? Sim. Então, assim, na minha experiência, foi olhando para mim. Eu sempre tive muita vontade de falar para as pessoas que é possível mudar. Então, quando eu vejo alguém em uma dificuldade muito grande, eu lembro de como eu era, assim, de tudo que eu sentia, tudo que eu vivia antes de conhecer Jesus, e eu achava impossível. Hoje, tudo que eu tenho, para mim, era impossível. Eu nunca me vi, assim, se o João do passado olhasse para mim hoje, né, com uma família, com um filho, pastoreando uma igreja, com vários projetos missionários, de ação social e tudo mais, eu falo, cara, é como se realmente fosse outra pessoa. Então, o meu impulso, assim, o que me faz fazer isso essa questão, de olhar para o ser humano e falar, cara, dá para ser diferente. Tipo assim, eu olho para uma pessoa em situação de rua,
falo, meu, se ele quiser, se ele ouvir o evangelho, ele pode sair daí e ser o que ele quiser, o que o Senhor tiver para ele, para fazer. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que essa fé de crer que o ser humano tem mais valor que as coisas, né? Como você falou. A gente é muito preocupado em ajuntar, em guardar, em conquistar, em ter. E Jesus, ele sempre valorizou pessoas. Tanto é que Jesus, né, se fosse julgar o sucesso de Jesus pelo que ele ajuntou no mundo, as raposas têm seus covis, os pássaros seu ninho, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Era um cara que nem casa tinha. Então, assim, uma vez perguntaram, eu acho que para Billy Graham, o que assustava ele falou, a brevidade da vida. Eu acho a vida muito curta, o pouco tempo que a gente tem aqui. E eu acho que quanto mais cedo a gente separar assim, o contingente do necessário, que realmente é necessário para viver, da superficialidade que a gente fica buscando, porque o que vai restar, na verdade, é o que você fez em Deus para o outro. É aquela questão de adorar a Deus no próximo. É o único jeito de tornar o mundo melhor, eu acho, de ser sal da terra e ser luz do mundo, é isso. Então, eu acho assim, na minha experiência, esse desprendimento foi meio que natural nesse sentido. Eu acho que Jesus falou, a quem muito perdoa, muito ama. Eu acho que eu estou nesse de ser muito perdoado, que, sinceramente, olhando para mim, eu me achava um desgraçado, miserável, né? Depois que eu tive esse encontro com Jesus, olhando as minhas práticas, tudo que eu fazia, eu me envergonho e falo, cara, como que Jesus pôde amar, né? Me amar, porque ele me amou quando eu era daquele jeito, a minha pior versão, ele me amou na minha pior versão. Então eu falo, poxa, então há esperança para, se eu for ouvir para mim, há esperança para qualquer pessoa. E eu acho que é isso que mais me motiva, me incentiva, assim, porque foi automático, né? Não foi aquela coisa, tipo assim, até onde eu cheguei, foi tudo automático, não teve nada assim, nenhum planejamento, tipo, não, tantos anos eu faço isso, depois eu estudo, depois eu sou missionário, depois... Não, até ser pastor lá da igreja, né? Que nossa igreja hoje não foi planejado. Foi algo que eu estava congregando lá com o Bill. Não tinha, Bill é doido, né? Não tinha nem noção que Bill ia sair da igreja. Aí do nada, né, na assembleia, aí Bill gente, a partir de hoje eu não tô mais, não sei o quê. Aí foi aquele choque, eu não lembro, alguém me indicou, falou, eu indico o João. E aí votou e eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aí? E aí, então foi tudo assim... na direção de Deus mesmo, eu acredito, vivendo o caminho, né? Jesus, ele é o caminho, é a verdade e a vida. Então, tem a música do Palavra Antiga, esperar é caminhar. Então, é caminhar. Enquanto a gente espera em Deus, você vai andando e as portas vão se abrindo, né? Como ele falou para Abraão, onde você pôr a planta dos seus pés será teu. Eu acho que a gente vai conquistando as coisas andando, botando o pé e a partir dali as coisas, principalmente nos caminhos de Deus, as coisas pela fé vão se... você vai abrindo a sua mente, você vai entrando num ambiente de entendimento muito maior, assim. Se a gente se propõe verdadeiramente a caminhar com o Senhor, como você falou, até acho que foi 2 pedidos de oração seus seguidos na terça-feira de oração. Eu tô indo na oração, por incrível que pareça. E você falou você pediu assim para a gente identificar mais a presença e ter temor de Deus, que a gente realmente corre esse risco de cair no ativismo religioso, que ninguém sente mais nada e quando sente é manipulado, é a presença fake. A gente aprendeu no bumbo na bateria e faz o som e aumenta o volume e a galera e tal. E às vezes não está discernindo nada, não está sentindo, não sabe se realmente é Deus. Se perdeu, assim, um religioso, ele corre esse risco de perder esse temor e de perder esse contato com o Deus vivo, de ouvir a voz de Deus de manhã, de priorizar essas coisas. Aí, tipo assim, quando a gente simplifica a vida cristã, vamos simplificar ao máximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A gente começa a se relacionar com Deus e amar a Deus no próximo, que é essa prioridade do outro. Você olha para o outro e fala, cara, essa pessoa é preciosa demais, Jesus morreu por essa pessoa. Por que eu não posso ajudá-la? A pelo menos entender isso, entender assim, o quanto ela é valiosa, o quanto ela é única. Teve a moda dos crentes aí da eleição passada que estava pegando essa frase, bandido bom é bandido morto, e essa coisa toda, que eu fiquei assim pensando, meu Deus, cara, como que pode um cristão
falar isso, porque antigamente as igrejas entravam em presídios, boca de fumo, orava por essas pessoas. Assim, bandido bom era o que se convertia, na verdade, era fazer essa diferença de avançar com o reino de Deus. E a gente começa a cair, às vezes, em sofismas, em filosofias que não tem nada a ver com Jesus ou com o evangelho. E eu acho que é aí que vem essa frieza para com o outro. Jesus falou, com o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então você observa que a iniquidade está aumentando a cada dia, a violência, ela chega às nossas mãos, tipo, em um vídeo de celular. E às vezes quando a gente olha aquilo já é comum, matou o outro aqui, isso aqui, era pra você ver e tal. É uma coisa gravíssima, cara. Meu Deus, assim, qual que era a reação de um crente? Misericórdia, Jesus. Tem misericórdia dessa vida, meu Deus. Sim, eu tava até pensando esses dias, assim, eu falei com a minha mãe, eu falei assim, hoje a morte está no acesso, na palma das nossas mãos, e a gente não se choca com isso, assim. A gente não se choca. Claro que a gente vive numa região que a gente via, né, comumente no dia a dia, muitos assassinatos, né, muitos jovens no mundo das drogas mesmo, e como isso leva a consequência da morte. Mas eu falei assim, mãe, você às vezes fica o dia todo num grupo de WhatsApp que só traz notícia ruim. E o seu coração não se move para falar assim, meu Deus, como que eu consigo agir de contra isso? Como que eu consigo ter esse coração de que realmente chora de tristeza pelas pessoas mesmo? Poxa, não é um corpo no chão, é o filho de alguém, é alguém que Jesus deu a vida. Então, assim, você sempre fala nos cultos, assim, que a gente não... Sobre a igreja mesmo, que a gente está naquele bairro onde tem muitas igrejas, e a gente sempre pensa em como que a gente pode fazer diferença, principalmente no nosso bairro, porque a gente sabe da nossa realidade. E é um desafio, assim, enorme. E como que você vê esse desafio de enfrentar essa criminalidade? Você é meio doido, eu acho que você iria numa boca de fumo, num lugar assim... Eu acho que eu ia mais. Hoje eu acho que eu perdi um pouco a prática, assim, que logo que eu me converti, eu ainda tinha muito linguajar da bandidagem. Né, agora eu tô mais pro tiozão do WhatsApp. Mas, assim, eu acho que ali no bairro, a nossa luz, ela vai brilhar, e eu creio que ela tá brilhando com a simplicidade do evangelho e do amor de Jesus, assim, de abrir a igreja para acolher as pessoas, ajudar com as necessidades básicas, assim, já tem o nome, a cesta básica, né? Hoje eu coloquei no grupo que a gente está precisando para ajudar algumas famílias. Eu acho legal, tipo assim, eu postei no grupo e já ganhei o que a gente precisava na hora, assim, até a mais do que precisava já para ajudar umas famílias. Eu acho que quando a gente está aqui, os diáconos estão visitando já uma família e abençoando, e eu acho que como que a gente vai chegar nessa galera, assim, e ser bem recebido com o evangelho. Jesus falou isso, né, que lá em João 17, acho que a partir do 21 que ele ora por nós, eu sempre cito isso na igreja também, para que eles sejam um como o Senhor é um em mim, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como que o mundo vai acreditar que é verdade a mensagem do evangelho? É quando vê a gente se amando verdadeiramente, quando vê, tipo assim, você não tem nenhuma ligação sanguínea comigo, mas eu me preocupando com você como uma irmã. Aconteceu alguma coisa com a Angelma, tá doido? A Angelma é minha irmã. E aí você ir atrás, você fazer tudo que está ao alcance para te ajudar e vice-versa. Quando o mundo olhar isso, isso choca, porque não tem isso no mundo. O mundo está em uma competição invisível sempre. Você já reparou? Eu estava conversando isso com um amigo meu essa semana. É tipo assim, como que é? O mundo, eu digo o mundo em geral, né? Assim, que tem muita igreja que está nesse mundanismo também. É tipo assim, poxa, a Angelma comprou um carro. Se você tem minha faixa etária de idade, fala, pra que a Angelma tá arrumando? Como que ela conseguiu? Sim. Fala, caramba, eu a pé até hoje e tal, não sei o quê. Aí você, caraca, velho. É como se a pessoa conquistar te põe em desvantagem, você tem que correr pra chegar até ela. A gente não fica feliz pelo irmão que está conquistando. É uma disputa, tá sempre disputando. Tipo assim, você comprou uma casa. Tem gente que vive trocando de carro e de casa, não porque precisa, mas porque os outros estão fazendo. Aí você diz assim, você fica comprando o que não gosta, usando o que não gosta. Tinha uma frase, até falei no culto, mas eu não vou lembrar, né? Sobre o consumismo, que é você... Consumismo é você comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar quem você não conhece.
É tipo assim, aquela vida de fachada, igual o cara, eu vi um cara falando sobre roupa, tipo, por que a pessoa dá tão caro em roupa de marca? Tipo assim, Louis Vuitton, não sei, essas marcas que tem. É porque você quer se vestir, você não tem identidade. Você quer chamar atenção, talvez, para o que você está vestindo, usando, e não pela pessoa que você é. Então eu acho que como que a gente consegue impactar aquele bairro? É com a identidade de filhos, mostrando que nós somos filhos de Deus, somos um só povo, unidos em amor, e o mundo eu acho que vai ver isso e vai, caraca, velho, porque é como se você tivesse doente, mas não soubesse. Aí eu te mostro a sua doença e mostro o antídoto para ela. Fala, você está doente, mas tem cura, que o dom profético é esse, né? Não é só eu apontar o pecado, é eu dizer onde está o erro e dar a direção certa. É falar, Rangelma, você está errando nisso, nisso, nisso. Mas tá, só falar, poxa, eu só te detonei, que eu só te mostrei que você está errado. Mas o que eu faço então? E a voz profética é essa, que aponta o pecado, mas fala, tipo, ó, vocês estão perdidos, afundados nos seus pecados e delitos, mas arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. Você está afundado no pecado, qual que é o caminho? O arrependimento vai te colocar no caminho certo, é você mostrar. Então eu acho assim, a luz envergonha as trevas, porque as pessoas com as suas práticas ocultas no escuro, como João diz, a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas porque as suas obras eram más. Você pode ver que quando as coisas são as claras, quem é das trevas se esconde, porque se a gente apaga, né, a luz do estúdio aqui tudo, mal ia ouvir duas vozes aqui, mas você não ia saber, né, não ia saber como você tá vestida, não ia ver a paradinha bonita aqui que eu elogiei quando cheguei nos 2 ou 3, as paradas. A luz, ela identifica tudo que tá fora do lugar. Então, se tem algo errado aqui, opa, jogou luz, eu vou ver. Quem não quer conserto não suporta luz, porque esse cara tá todo errado. Joguei uma luz nele e viu tudo que ele tá fazendo. Ele corre para um lugar mais escuro. Ou ele aceita os seus erros e muda. Eu acho que a gente está alcançando devagarzinho as pessoas do bairro e tal, está conseguindo fazer alguma coisa por isso. São as pessoas que estão vendo a luz e vendo que é possível andar nela. Fala, poxa, como você falou, eu tento pelo menos ser, né, o mais desreligioso, não vou saber conjugar essa palavra, mas o mais sem religião possível, para a pessoa exatamente não ter essa, chegou, isso pode, isso não pode, não pode isso, não pode aquilo, isso usa essa roupa, não bebe isso, não come isso, não toca nisso, não faça isso. E Paulo diz em Colossenses que são coisas que têm uma aparência de santidade, mas nada podem contra a sensualidade. Assim. O que realmente precisa mudar, esse pode, não muda. Como você falou, com essa primeira religião, isso não muda nada. O que muda é quando a gente vai se transformando de dentro para fora, quando é uma decisão sua. Se você não entender, não tiver essa libertação de mente que Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Se a mente não for renovada, eu só te montar um robozinho, falo, Rangel, você está vindo para a igreja. A partir de hoje, saia na canela, nada de prestobarba, cabelo não pode cortar, música só da Damares. Eu faço aquela cartilha, mas você não... Aquilo não vai te transformar em nada, absolutamente nada. Somente a sua aparência. E não sustenta, assim, por muito tempo. Não, assim. porque a pessoa fica nessa gastura, tipo assim, poxa, é igual a igreja que mexe muito com o estilo da pessoa. A pessoa, às vezes, tinha um estilo, gostava de rock, usava um brinco, uma camisa preta e uma calça rasgada e não sei o quê. Aí o cara, talvez, converse numa igreja muito radical, que já quer pôr o varão de terno. De terno. Nossa, o cara fica incomodadíssimo com aquilo. Com uma toalhinha secando às vezes, por amor, quem conheceu Jesus de fato... O cara fala assim, cara, é muito pouco pelo que Jesus fez. Se ele acha que Jesus está pedindo isso, ele faz. Ele fala, não, é Jesus que está pedindo? Então beleza, vou tirar minha roupa preta e vou... O triste é quando ele descobre que é uma bobeira da religião. Ele fala, caramba, eu tô pagando de doido aqui. Tipo assim, Jesus não me pediu isso, eu tô fazendo uma coisa desnecessária. Eu acho que é a frustração das pessoas com a religião. Quanto mais leve possível, igual se você observar na nossa igreja, assim, tem Aldair, né? Tem vários estilos, assim. Vai de Aldair, eu não sei. Eduardo, que vai de bermuda chinelo. Eduardo até esse dia me perguntou, ô pastor, tem problema se algum dia eu tocar de bermuda? Rapaz, então assim, a gente deixa muito livre pra não ser pesado a ninguém também. Sim. Também não ficar no ouvido de Aldair. Ô, Aldair, essas roupas aí de penteca aí, mano. Pô, tinha sacar o social e chinelo aí, pô, e tal. Não tem, o cara gosta, deixa ele. Tipo assim, essa questão de estilo.
E a gente, mas como que faz então para a pessoa mudar? Prega o evangelho puro e simples. Eu acho que o que a gente pensa? Que o cara ser gay vai levar ele para o inferno, que o cara ser bêbado ou ser qualquer... Nada disso. O que vai levar o cara para o inferno é ele não ter Jesus. A gente fica queimando etapas. Fica tipo assim, querendo mudar a pessoa pela religião ou pelas regras que a gente tem. Mas o que Jesus ensinou é ir de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Qual que é o evangelho? As boas novas de Cristo. É que Jesus morreu pelos pecadores, que Deus amou muito de tal maneira que deu o seu único filho. Então, tudo parte daí. Você tem que levar a pessoa primeiro a ter um encontro com Cristo. E essas mudanças, elas são automáticas, que a gente não está falando de várias regrinhas. É o Espírito de Deus habitando em você. É muito mais profundo, porque às vezes do jeito que a gente fala, assim, ixi, o cara é liberal. Não, é muito pelo contrário. Tipo assim, eu estou dizendo de uma experiência que você aceita o Filho de Deus e o próprio Espírito de Deus em habitar em você. Sim. Então, como que você não muda com o Espírito do eterno Deus que criou todas as coisas habitando em você? Isso vai gerar uma mudança radical mesmo, né? O dunamis, uma explosão dentro de nós. As regras não, as regras mudam a aparência, não pode isso, não pode aquilo, não posso fazer. A pessoa vive cheio de vontades, não foi transformada, vive cheio de vontade de fazer tudo, mas resfriada pelo medo do inferno e da religião. E é a pior coisa, servir a Deus por medo de inferno. Tipo assim, Deus se revela em Jesus Cristo como um pai. Eu tenho meu filho, é horrível para mim se meu filho me obedecer só por medo. Tipo, chegou meu pai, se eu fizer alguma coisa, ele quebra minhas pernas, ele me bota fogo. É tipo isso, é como se feijãozinho, tá? Tipo assim, se eu não obedecer meu pai, ele me queima no fogão. Era como se toda vez que ele fizesse alguma coisa errada, eu pegasse a mãozinha dele e colocasse numa chama de fogo. É a pessoa que serve a Deus. É mais uma tortura, assim. Sim, é um Deus pavoroso. Ir à igreja, servir a Cristo é mais uma tortura. Uhum. É aquela obrigação, tipo assim, não, Deus, você sabe que eu tô fazendo a minha parte. Sim. É um saco estar aqui, mas eu tô fazendo a minha parte, que eu não quero ir pro inferno. Tipo, eu fico me colocando no lugar de Deus, assim, né? Pensando assim, olha, a pessoa não aprendeu nada, porque você vê a Bíblia como um todo, é falando do amor de Deus. Desde o Antigo Testamento fala para Israel, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí, e ver Deus dando provas de amor, e a maior prova, né, Paulo fala em Romanos 5:8, porque Deus prova o seu amor, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não só ama, como prova. O versículo, né, que a gente mais decora da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Eu acho que esse porquê legal, que é como se estivesse explicando. Por que ele está fazendo tudo isso? Porque ele amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho. Então eu penso que tudo que Deus aceita em troca disso é amor também. É você mudar por amor, servir por amor, se entregar por amor, e torna a caminhada muito mais leve. Você caminhar com o Pai do que você caminhar com Deus malvado que quer te queimar no fogo. Vamos falar sobre igreja, assim. A gente já está falando sobre igreja, mas você comentou sobre a surpresa mesmo de liderar uma igreja que já via seguindo com outro pastor. E nem você mesmo esperava, acho que a gente não esperava. Eu chorei horrores, mas eu sempre choro com tudo, então não é muito critério. Mas assim, a partir do momento que você falou assim, foi uma loucura, ou você em algum momento você imaginou que dentro da sua caminhada, em algum momento você não... a partir do ponto, depois que eu aceitei Cristo mesmo, eu me dediquei a aprender, né, na palavra, ao ensino também da palavra, em algum momento isso ia acontecer. Ou você se preparou? Não, você não se preparou, você não se preparou para nada. Cara, tipo assim, sinceramente, há uns 2, 3 anos atrás, talvez, se falasse assim, você vai ser pastor de igreja, cara, eu tá repreendido em nome de Jesus. Porque eu não tinha essa visão, por eu sempre ter sido muito underground, assim, de andar debaixo das pontes, mexendo com doido, né, com cara drogado. Então eu sempre fui muito fora da caixinha para pastorear uma igreja, que eu sei que tem que ter uma flexibilidade, uma sabedoria, porque, como eu falei, você lidar com gente de todo tipo. Sim. Do jovem adolescente ali ao irmão idoso, você tem que encontrar um meio termo ali para, não vou dizer para agradar todo mundo, mas para compreender todo mundo, né? Não forjar um personagem, mas para compreender. Saber conversar de uma forma que a pessoa idosa te entenda e que o jovem adolescente rebelde ali te entenda. E eu achava que não ia dar certo, porque eu tinha uma identidade já muito formada. Eu falei, cara, eu não tenho saco para ficar fazendo isso, assim, não sei o quê.
Mas eu acho que Deus foi trabalhando em mim bem antes. Eu até falava com o Bill, a gente sempre trabalhou em várias missões, fazendo várias coisas juntos. E eu falava, cara, eu sinto que Deus está me preparando para alguma coisa que eu não sei nem o que é. E aí eu fui mudando muita coisa, sem saber para que era. Eu me sentia incomodado pelo Espírito Santo aí mudando algumas coisas, sem saber para o que era. E eu só soube quando eu fui votado para ser pastor. Eu entendi isso. Eu falei assim, cara, então Deus estava me preparando para isso. Porque há uns anos atrás seria insuportável ter um pastor como eu. Assim, eu digo insuportável porque eu ia querer falar verdades rasgadas, assim, que as pessoas não iriam entender. Talvez eu traria mais divisão, ia converter alguns doidos, apesar porque o que eu ia falar era a mesma coisa, não é que eu mudei o discurso, não. Só que a verdade tem várias formas de ser dita, entendeu? E isso eu guardo para mim assim. Se eu vou te aconselhar, eu quero ganhar, Rangel, mas eu quero perder. Porque eu posso falar a mesma coisa para você, tipo assim, um exemplo. Ah, você tá, sei lá, numa vida de pecado aí e tudo mais, e vem conversar comigo. Eu falo, Rangelma, minha filha, para que isso? Você é tão preciosa, os dons que Deus te deu, para você usar no reino, ser amada de Deus. Lembra aquele dia que você foi usada para edificar e tal? E falar, muda de vida, Rangelma, em nome de Jesus, você precisa ficar e tal. Ou eu posso chegar te esculhambando, é a mesma, a mensagem é a mesma. Rangelma, sua víbora, quem te ensinou a fugir das escrituras e tal, e aquela mensagem, tipo assim, tem gente que vai ouvir uma mensagem pesada dessa e fala assim, era isso que eu precisava. E tem outros que vai querer me bater e mandar eu me lascar e tudo mais. Então é melhor encontrar um jeito de falar, se eu quero ganhar a pessoa, de um modo que ela vai me ouvir, que ela vai aceitar, eu tenho que ser o mais... Eu acho que Jesus ele falava muito por parábola, que ela traz essas duas naturezas. Para alguém que entende, é como assim, vamos supor, vou falar sobre alguma coisa da igreja, usar umas figuras de linguagem da igreja. Tipo, eu falei, vai de Aldair a Joilson. Você vai entender, você vai pegar. Tipo, Aldair, Joilson, peguei. Quem não conhece, de que eles estão falando? Então, as parábolas de Jesus, para o público que ele estava falando, alguns ligavam, tipo assim, a parábola do semeador, né? Aí o cara, é isso mesmo, tem semente que morre, passarinho já pega, tem outras que se plantar no pedregal morre e tal. Aí o cara já ia pegando. Se o cara nunca mexeu com plantio, ele fica meio panguano, assim. Não entendi nada, os caras que falaram de negócio de semeador e tudo mais. Então a parábola carrega essas duas naturezas. Mas esqueci o que você perguntou mesmo. Não, era só para falar desse desafio mesmo, assim, de comandar, de certa forma, assim, uma igreja que já vinha sendo feito de uma forma, né? Você acha que é difícil fazer essa ruptura? Ou foi tranquilo, assim, para você? Porque acho que as pessoas já te conheciam também, você já frequentava a nossa igreja. Então, eu acho que não foi uma ruptura, assim, porque Bill, ele era muito mais... Ele era o nosso mais Bill. Tradição é muito mais Bill, não tem como descrever. Essa é a única descrição possível. Mas no sentido, assim, de tradicional. Não que você fuja muito, assim, mas você acha que não teve, assim, tanta ruptura? Porque você sempre falou, assim, que... Eu sempre falo que hoje, o que mais me prende mesmo, assim, na igreja é a simplicidade do evangelho. O pastor Bill tinha muito isso, eu sempre valorizei. Ele não ficava 40 minutos tentando te convencer que você precisava de Jesus. Ele subia lá e falava, o evangelho é isso, isso, isso. E eu sinto que você também tem esse compromisso, assim, de... o evangelho é esse, não tem mais o que inventar na roda, não tem como fazer diferente. Nada que eu possa falar aqui em cima é coisa do evangelho puro e simples mesmo. Mas você acha que teve alguma ruptura? Foi tranquilo? Não, eu acho que foi tranquilo. Exatamente assim, por eu já caminhar ali, por conhecer Bill e ver como ele pregava. Assim, o ensino de Bill, apesar da nossa personalidade, eu acho ser bem diferente, meu estilo dele. Mas, assim, no geral, o que ele ensina é basicamente a mesma coisa que eu, como você falou. Não foge muito, assim. Nenhum dos dois tem nem esse desejo de crescimento em massa da igreja, como fazer para atrair mais pessoas. Não, a gente vai pregando e o Senhor vai acrescentando quem é de salvar ali no bairro, quem vai ouvindo o evangelho, e é só o evangelho. Assim, porque se você ficar fazendo muita macacada, assim... Tem um pastor, eu esqueci agora quem é, acho que é Paul Washer, que diz que se você atrai as pessoas com artifícios humanos, né, com coisa humana, carnal, você sempre vai ter que dar aquilo para ela se manter. Tipo assim,
essas baladas jovens que faz na igreja, nada contra, tem umas que eu acho até bacana. Mas quando é só isso, tipo assim, você atrai uma juventude imensa por isso. Ó, aqui é muito massa, tem umas baladas, vai muito jovem e tal. O jovem gosta disso mesmo. Lota. Mas aí vai ser igual aquela multidão do pão e peixe, mais de 20 mil pessoas. É quando Jesus chama para compromisso, fala, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, senão você não tem parte comigo. Todo mundo vai embora, só fica 12. Então eu já nem atraio. Já vai chegando quem quer ficar entendendo o compromisso do evangelho e tudo mais. Porque senão você tem um desgaste muito grande para fazer a manutenção de uma multidão que quer pão e peixe, mas não quer o compromisso com o Senhor. Então é melhor você trabalhar exatamente com quem quer. Tipo assim, eu estava falando com minha mãe hoje, né? Teve uma pessoa que falou, eu não quero saber de visita de pastor na minha casa, eu não quero saber de oração. Falei, glória a Deus, também não quero visitar. Tá dando certinho. Porque eu não sou o cara que insiste. Jesus disse assim, não dê pérola aos porcos, nem o que é santo a cães. Para mim, o evangelho, sinceramente, de todo o coração, é o que mais precioso que há no mundo. É o conhecimento que vale mais que qualquer riqueza, de qualquer filosofia, de qualquer coisa. Para mim, eu penso assim. Então, se eu começo a falar com você, Angelma, porque Jesus, não sei o que, para você, não quero saber. Fala amém. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, vou ali. E não volto mais. Tipo assim, porque eu não insisto exatamente para isso. Você vai ficar dispensando algo que é tão precioso com alguém que não quer ouvir. Se você observar, Jesus nunca fez isso, cara. Jesus era... E eu acho que a gente às vezes quer ser mais justo que Jesus. Tipo, não, mas eu vou insistir com ele até eu não insisto. Sempre. É tipo assim... Que a gente acha que vai convencer a pessoa com os nossos argumentos. E às vezes você perde tempo com quem não quer e tem mais gente querendo, você poderia desenvolver mais, né? Tipo assim, tô dizendo você abandonar a pessoa, não. Continuar orando, sempre tiver uma oportunidade de falar alguma coisa, mas é mais nesse sentido. Jesus passava num lugar, tipo assim, Angelma, vem e me segue. Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai, deixa os mortos, enterra os mortos, você me segue. Quer? Fica aí então, tô indo. Você nunca vê, tipo assim, igual o jovem rico, né, que Jesus fala, quer ser perfeito, vende tudo que tem, reparte entre os pobres, agora vem e me segue e terás um tesouro no reino dos céus. A Bíblia diz que Jesus o amou muito, mas ele, por ser muito rico, não quis deixar. Você não vê Jesus mandando Pedro voltar lá, Pedro, escolhe uma contraproposta, fala assim, vende só a metade então, já que você não tá amando muito, vende só a metade, fica com a metade e me segue. Tenta negociar com ele de alguma forma. Jesus dizia o que você precisava, o preço é esse, quer? Não, fica aí então. Porque o evangelho, ou você quer muito, ou você não quer nada. Não tem meio termo, tem como você querer um pouquinho. Tipo assim, eu sou mais ou menos de Jesus. Tipo assim, quando Jesus fala, ele é muito radical nas falas dele. Tipo assim, se você não me amar mais do que ama teu pai, tua mãe, tua mulher, teu filho, você não pode ser meu discípulo. Pronto, ele vai assim, você vai ser um discípulo nível 2, você vai ser um discípulo xing-ling, mas não. Se você não fizer isso, você não pode ser meu discípulo. Assim, imagina ele falando isso para os discípulos. Eu falei, não, senhor, não. É desse jeito. Você tem que me amar mais que seu pai, que sua mãe, que sua... Quer? Porque quem entendeu, o cara fala, claro que eu quero. Tipo assim, o cara não vai... É como se eu tivesse, tipo, te oferecendo algo que você quer muito, muito precioso, você não vai titubear. É como se você estivesse morando na rua, né? E eu chegasse para você, quer uma casa, um carro e um emprego agora para você vir comigo? Você vai ficar, mas deixa primeiro eu pegar meu papelão e despedir do cachorro totó. Não, poxa, eu estou te oferecendo algo que você não tem e que é muito precioso. Jesus oferecia o reino para as pessoas. E ele dizia, cada um, eu acho que ele mexia em cada um na área que precisava ser mexida ali, que era talvez o bezerro de ouro da pessoa, né? E aí ele não tinha essa insistência. Como eu também não tenho. Eu falei, poxa, quer? Não, mas não quero nem ouvir. Eu chamei, eu também não quero falar. Deu certinho. Pastor, eu estava pensando assim esses dias, como que é desafiador a gente tá... É que às vezes a gente se acostuma mesmo, igual eu falei, a ser cristão, e a igreja é muito desafiadora. Por quê? Você está reunido com um monte de gente que às vezes está doido para puxar seu tapete, são pessoas diferentes mesmo, e a igreja te fere no sentido de... Poxa, seu irmão, às vezes você não gosta da personalidade dele, mas em Cristo, a gente entende a necessidade de conviver. E como que é o desafio, assim, de lidar, assim, com as tretas dentro da igreja, assim. E eu estava pensando, assim, biblicamente, Jesus fala, não, a gente tem que amar os nossos inimigos, e a gente não consegue amar o nosso irmão, assim, como igreja mesmo. E eu estava pensando assim, Senhor, tudo que o Senhor deixou foi a tua noiva. E a gente não consegue amar a tua noiva. A gente não consegue amar
a única coisa que o Senhor deixou, olha, essa é a minha noiva, eu vou voltar pela minha noiva. E eu pensei esses dias assim, em como a igreja nos fere. No sentido assim de, caramba, eu tenho que fazer aquele esforço. E as pessoas se esquecem, não, você tem que se esforçar. Se você quiser intimidade, se você quiser relacionamento, você tem que se esforçar. Abrir mão mesmo, a gente não quer, igual você falou. Se você não quer, amém. Mas você acha que precisa ter um esforço, assim, como igreja, dentro da nossa reunião, de congregar mesmo? Você acha que precisa exigir esse esforço por parte de alguns irmãos? Não, eu creio que sim. Assim, a gente vive num tempo, eu acho, não sei também, às vezes a gente fala assim, vive num tempo. Eu nunca vivi em outro tempo, né? Então, se eu conheço é isso. Mas o pessoal é muito imaturo, eu acho. Aí, às vezes, assim, você tem uma dificuldade para desfalar algo que você nem falou. É um exemplo, eu mandei uma mensagem para uma pessoa da igreja esses dias. Eu disse uma coisa, na verdade, não é que nem corrigi, eu disse. Mas a pessoa entendeu outra coisa. Aí eu tenho que perder aquele tempo explicando, falando, não, meu irmão, o que eu quis dizer foi isso. Aí explicar tudo. E, assim, um versículo que eu acho que é esse, Colossenses 3:23, que fala, tudo que você fizer, faça de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, assim, a gente deve servir na igreja olhando para Cristo. Porque se a gente for olhar, assim, a igreja é muito sem sentido. Às vezes, assim, se você olhar humanamente falando, a gente trabalha de graça, né? A maioria na igreja é voluntário. Tem um esforço enorme, assim, para fazer as coisas. E no final é criticado. Você sempre é criticado no final. Tipo assim, um exemplo, né, do retiro desse ano. O pessoal tá trabalhando igual uns doidos, que eles pegaram um lugar com valor alto, então tem que... não tá cobrando isso na entrada do pessoal. Então eles fazem feirinha todo final de semana, praticamente, vendendo espetinho. Teve aquelas feirinhas grandes que foram feitas, trabalhando. E no final você vai ver isso. No final, muita gente vai falar, não gostei, isso tá errado, não deveria ser assim, babá. E o pessoal trabalhou o ano todo, cara. Tipo assim, o mínimo que deveria ter é gratidão. Primeiro fala, gente, glória a Deus pela vida de vocês que trabalharam o ano todo. Assim como a gente que serve, você já se viu com liderança de jovem, Washington também, Midson, essas paradas, eu como pastor, antes, né, de pastorear na área social. E a nossa dificuldade é essa, que você está trabalhando muito e não que você queira um reconhecimento, mas o caminho às vezes é o oposto. Você faz, vem alguém te dá uma pedrada aí, você já está cansado de estar fazendo, e alguém vai e te critica. Então eu acho que para a igreja só é possível a gente olhar assim, não, eu estou fazendo para o Senhor, e reconhecer nos outros as suas limitações também. Que, tipo assim, aquele texto, eu preguei uma vez na igreja, a igreja e suas duas naturezas, naquele texto de Mateus 16, que Pedro, ele é elogiado por Jesus quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Fala, foi o Espírito Santo que te falou isso, Pedro, agora aqui, no capítulo 16. Um pouquinho mais à frente, coisa de minutos, eu acredito, eles conversando, Jesus começa a dizer que ele vai morrer, ele vai padecer na mão dos pecadores, blá, 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 aquele discurso de Jesus que eles não gostavam. E aí Pedro fala, jamais, Senhor, tem misericórdia de ti, jamais vai acontecer com o Senhor. E aí Jesus fala para ele, para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus, só dos homens. Mas Pedro acabou de ser elogiado por ser usado pelo Espírito Santo. Mas logo à frente foi usado pelo Satanás, e a gente é assim. Tem coisa que você fala que é muito bom aqui, aí você fica se achando, tipo, caraca, agora eu lacrei mesmo, essa fala aí foi muito boa. Aí você já solta uma que é do rabudo logo na sequência. Então é tipo isso, você tem que lidar com a igreja assim, são pessoas, é da natureza humana errar. Você pode ver que tudo que Deus nos pede é antinatureza nossa pecaminosa, tipo assim, se ele te pede para amar, é porque você tem dificuldade. É mais fácil para a gente tomar ranço, raiva da pessoa do que amar. Amar é um caminho de construção, de evolução, de desenvolvimento. Por que Deus nunca pede para você ajuntar? Sempre pede para você dividir. Né? Tipo assim, se você tem 2 capas, tente ter 4 ou 5. Não, se você tem 2 capas, dê uma para quem não tem. Você tem 2 pães, dê um para quem não tem. Sempre o pedido da Bíblia é esse. Você nunca vê, não, se você tem só uma casa, trabalhe para você ter 10. Não, você tem uma casa, divida com alguém, acolha, seja hospitaleiros, como Paulo
vai dizer. Então, todo pedido, todo mandamento bíblico é porque a gente tem dificuldade de fazer. Deus tem que nos falar. Coisas naturais, Deus não fala assim. Então disse Deus, levantai de manhã e tomai vosso café. Não, você faz isso normalmente. Almoçais. Não. Deus tem que pedir para a gente fazer jejum, senão ele não para de comer. Comer para nós é natural. O difícil é jejuar. Então, tudo que Deus pede é porque vai contra a nossa natureza pecaminosa. Então, respondendo a sua pergunta, você pergunta falando, né? Sim, mas, enfim, resumindo, é isso. É servir as pessoas como se a gente estivesse servindo ao Senhor e reconhecer que ela é uma pessoa. Porque às vezes a gente diz assim, o crente, não, a gente é uma pessoa. Vai errar, vai falhar, vai te decepcionar, vai discordar de você. Pode ter uma coisa aqui que eu realmente creio assim, você crê. O que eu vou fazer contra isso? É a sua crença, é como você entendeu, é como você discerne aquilo. Então eu tenho que saber respeitar isso, entendeu? Eu não posso querer, não, todo mundo tem que... Não, como eu falei no início, se não for pela compreensão, se eu não conseguir levar a pessoa a pensar, não adianta, porque você vai fingir que acreditou, mas no fundo do seu coração você de fato não crê desse jeito. Então é isso, é lidar com pessoas como se fossem pessoas. A gente se decepciona muito, que a gente acha assim, eu estou me conversando com o anjo do Senhor. Coloca as nossas expectativas e espera que as pessoas ajam conforme a nossa expectativa. E é expectativa mesmo, porque nem você age assim. Sim. Você fica, tipo assim, buscando uma santidade que nem você tem. Porque a gente magoa até nós mesmos, não tem o seu eu pecaminoso conversando com o seu eu santo, assim, que a gente faz alguma parada errada e você... Por que você fez isso? Nossa, eu te odeio. Mas é você mesmo, tipo isso. Você briga com você mesmo, você não quer brigar com o outro, ou tem essa expectativa, assim, de ver essa santidade que a gente mesmo não tem, poxa, olha pra você. Quantas vezes você já decepcionou seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos? E como que você quer que as pessoas não te decepcionem, entendeu? Como que você quer que as pessoas vivam o que você não vive, alcance o que nem você alcançou? Olhar com esse olhar de amor mesmo, assim, poxa... Eu tô cobrando algo do meu irmão que nem eu tô fazendo. Esses dias eu falei até com o Maurinho, falei assim, Maurinho, cara, se a gente tirar os olhos de Jesus por um segundo, a gente só vai enxergar o pecado. Porque a gente começa a olhar o nosso irmão assim, poxa, fulano tá fazendo aquilo ali, fulano tá fazendo aquilo outro, coisas que nem eu mesmo concordo, coisas que às vezes a gente acaba praticando. E eu falei assim, a gente não pode tirar os olhos de Jesus. Dentro da igreja mesmo, assim, se você olhar para só aquilo que... o seu irmão faz de errado, a gente não consegue conviver junto, porque você reconhece pecados que você pratica no outro, e você sente raiva dele nisso, assim, e cobra expectativas de como ele pode agir com você, de formas que você nem age. Aí eu falei assim, com ele, a gente precisa realmente colocar os nossos olhos naquilo que Jesus pode fazer através da vida dele, aquilo que você falou. O seu encontro, né, o nosso encontro, depois de muito tempo, aquilo que eu falei, eu primeiro me encontrei com a religião, e depois eu entendi, Senhor, nada do que eu fizer, eu posso fazer todas as coisas, posso largar a bebida, largar as festas, tudo isso não vai fazer com que o meu coração se entregue ao Senhor. A única coisa é o conhecimento de quem Jesus é. E a gente fica assim, a nossa expectativa tem que ser naquilo que Deus pode fazer através das pessoas. Pastor, a gente tinha muitas coisas para conversar, a gente conversando muito tempo. Eu estou muito feliz, muito grata porque você aceitou o convite. E é isso, eu queria que você deixasse não uma mensagem, mas quais são as suas expectativas que a gente agora age, não só como Igreja Batista Nova Jerusalém, que é a nossa denominação, mas como igreja no nosso país, como igreja no nosso bairro, você como pastor, assim, o que você espera desse período? A gente fala da nossa geração, mas como você falou, a gente sempre está nesse tempo. Mas o que você tem ouvido do Senhor, do Espírito Santo mesmo, assim, para esses dias? Assim, eu acho que a gente não pode deixar de acreditar. Eu fico muito triste quando eu me pego em algum período que eu estou fazendo algo automático. Pregando sem paixão, ministrando sem paixão, tipo assim, porque eu acostumei ou eu aprendi a fazer, eu me cobro muito isso. Cara, às vezes eu vou orar sozinho lá na igreja durante o dia, eu falo, Deus, eu preciso ser, não ter, não mostrar, eu preciso ter essa convicção de que eu sou filho do Senhor, que eu sou um co-pastor com Cristo, porque eu tenho um rebanho para cuidar. Eu preciso me entregar a essa vida para ser de verdade. Eu já vi pastores antigos falando, eu não quero, peço a Deus para me livrar desse tipo de sentimento,
que não acredita mais na comunhão da igreja. Assim, você deve lutar pela sua, porque muito dificilmente você vai conseguir viver em comunhão com as outras. Eu fujo de crer, assim, apesar de ver todas as barreiras, todas as dificuldades. Eu preguei na igreja Pentecona, lá no bairro, lá na segunda. Eu perdi esse momento, queria ter ido. Foi muito bom lá, conheci os pastores lá. E eu acho que Deus está me direcionando por esse caminho. Conheci um amigo meu de infância, agora ele é pastor de uma igreja ali no Nossa Esperança também, da Assembleia de Deus Madureira, o Ezequiel, filho de um pastor famoso em Linhares, pastor Eliezer. Tem o pastor Ronaldinho, né, que é da Batista ali. Tem um outro pastor que ajuda o Projeto Casa, também acho que a Assembleia de Deus no Ministério Água Viva. Ou seja, eu estou conhecendo vários pastores do bairro. Eu tenho vontade de fazer uma associação de pastores para a gente conversar sobre os problemas do bairro, sem trazer religiosidade, uso e costume, essa coisa toda, mas falar unicamente da Bíblia e do que a gente pode fazer como igreja pelo bairro e orar um pelo outro e apoiar o outro. A gente não precisa de se unir para ser uma denominação, até porque não daria certo. Isso sim não daria certo. Porque cada um tem seu estilo, crê de um jeito e tudo mais. Até a liturgia, né, do culto é muito engraçado. O Batista tem a sua liturgia. Você vai na igreja Penteca, eles têm a sua liturgia dos corinhos de fogo, as oportunidades. Eles sentem a presença de Deus daquele jeito, eles gostam de adorar daquele jeito. Então é tudo muito diferente, questão de liturgia. Mas uma só fé e Cristo é o mesmo. Jesus não está dividido, né? Como se fosse assim, a Assembleia tem um Jesus Batista, tem um Jesus Metodista, tem um Jesus Presbiteriano, tem um Jesus... Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então se alguma coisa mudou, quem mudou foi nós. A gente que mudou com o tempo. Mas assim, eu acho que o Espírito Santo quer nos trazer para esse caminho de comunhão, de respeito, de união. Mesmo eu sendo pastor em uma igreja, sendo líder de uma denominação, mas sempre ajudar o meu outro irmão, ouvir o outro pastor, se unir como pastores, um ouvir o problema do outro, um ajudar o outro, ser mais humano nesse sentido. E aí eu acredito que as coisas vão acontecendo na nossa geração. Eu não sei, né, se Jesus volta na nossa geração, isso não são coisas que a gente pode calcular, mas ele não voltando e eu sobrevivendo, eu queria chegar tipo a uns 80 anos com aquele dever de missão cumprida. Se eu chegar, falar, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, que o que estava ao meu alcance eu fiz e deixei de legado para essa próxima geração, até que o tempo de tudo se complete, né, e tudo acabe. Mas a gente que é pastor, você aconselha muitas pessoas no leito de morte, assim. Já tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes. E é muito triste quando você vê no olhar da pessoa aquele olhar de decepção. Tipo assim, eu desperdicei a minha vida. A minha vida não valeu a pena. Eu não quero ser assim. Se o Senhor me levar hoje, eu estou feliz, porque eu estou fazendo ainda com esse amor, com essa paixão, com fé que vai dar certo e que vai acontecer. E eu quero me envelhecer com esse tipo de fé, mesmo sofrendo no meu corpo mortal, como Paulo fala, mas poder dizer, eu combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Eu sempre tinha essa imagem de guardar a fé como se eu não precisasse mais dela, né? Tipo assim, como se eu pegasse, quando logo eu me converti, li esse texto, como se Paulo pegasse a fé dele e colocasse num baú e fechasse. Mas não, ele está dizendo, a minha fé continua a mesma, está guardada comigo. Desde quando eu conheci o Senhor, todo o combate, a carreira que eu agora completo, eu permaneço com a minha fé. Eu quero, com a graça do Senhor Jesus, chegar no final com isso também. Amém. Obrigada mais uma vez, pastor. Seja o primeiro de um. Obrigada, pessoal.